Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Central de Dicas. Se você vai participar do concurso para investigador ou escrivão da Polícia Civil de São Paulo, a Central de Concursos vai segurar na sua mão e mostrar o caminho para você ser aprovado e obter uma das vagas que serão oferecidas na seleção. Você já sabe que aqui no Central de Dicas você vai obter dicas, bizus e orientações sobre todas as disciplinas que serão cobradas na prova do concurso. Para você não perder nenhum episódio, eu sugiro que você se inscreva no canal da Central de Concurso no YouTube. Assim, sempre que um novo vídeo for ao ar, você receberá uma notificação. E hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos. Para o investigador, 3 fazem parte do conteúdo de legislação especial. São eles: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei de Acesso à Informação. Já a Lei Complementar 207, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, faz parte do direito administrativo. Para o cargo de escrivão, essa lei orgânica está dentro do conteúdo de legislação especial. Para tratar de todos esses conteúdos, eu trago aqui no Central de Dicas a polivalente e competentíssima professora Viviane Rocha. Tudo bem com a senhora, professora? É um prazer recebê-la aqui novamente no Central de Dicas. Obrigada, obrigada. É um prazer meu estar aqui falando de um dos concursos que eu amo trabalhar. Rapidinho, só falar por que eu amo trabalhar, porque quando você vai dar aula para algum outro concurso, o candidato está lá buscando uma recolocação, estabilidade financeira e profissional, e quando você vai trabalhar com um futuro investigador, um futuro escrivão, o cara está no sangue que ele quer ser policial. É um negócio assim sensacional. Você começa a falar da lei orgânica, você começa a falar dos crimes, quando a gente vai falar de Estatuto da Criança e do Adolescente ou da pessoa com deficiência, os olhos brilham, e isso me fascina, e isso faz com que seja tão maravilhoso trabalhar com esse público, os nossos futuros escrivães e investigadores da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É verdade, professor. Geralmente, quem quer ingressar nessa área de segurança pública, já quer desde criança, sempre teve esse sonho, já é uma questão de vocação. Talvez seja a única carreira, de fato, acho que tem 2, acho que magistério também, ser professor. Eu acho que tem muito a ver com a questão da vocação, de você realmente ter aptidão para aquilo, E, de fato, você vê que realmente os candidatos que aquelas pessoas que se preparam para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, entre outras polícias, país afora, realmente tem uma paixão muito grande pela profissão, professora? E precisa estudar, porque esse concurso promete reunir aí um grande número de candidatos, não é isso, professora? É isso, e tem características muito interessantes nos critérios de avaliação que faz com que o candidato fique muito atento às regras. Então, por exemplo, o investigador, são 30 questões de português, mas tem que fazer pelo menos 50% delas, para não ser eliminado no concurso. E tem critérios para cada disciplina, para cada bloco e etc. Hoje a gente vai falar do bloco de direito, onde se encontram aí as nossas questões. Tanto no investigador quanto no escrivão, a composição da prova são 30, e, claro, como você mesmo falou, lei orgânica dentro do escrivão está dentro do direito administrativo e as demais dentro da legislação. O candidato, no conjunto das 30, também tem que fazer pelo menos 50%. E é disso que a gente vai falar hoje, porque é o seguinte, essas disciplinas, provavelmente, elas não vêm num número expressivo em relação às demais, um direito penal, um direito constitucional. Porém, se você matar uma, de cada uma delas que possa vir a acontecer, já são 4 pontos aí que você pode colocar no bolso e partir para o abraço. Exatamente, professor. Eu queria exatamente conversar isso com a senhora. Qual é o peso? Vamos começar primeiro falando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que para investigador faz parte da disciplina de legislação especial, e também faz parte também para o escrivão, todas essas disciplinas. Qual é o peso que a senhora acredita que cada um desses assuntos terá na prova para essas 2 carreiras? A senhora está imaginando aí uma questão de cada uma delas, de estatuto,
de Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência e também da Lei de Acesso à Informação? Eu acredito sim. Uma questão, eu acho que não vem mais que isso, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalho esses conteúdos, eu passo em todos os artigos, né? Principalmente ECA e Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque não são tantos, então dá para a gente fazer um trabalho bem significativo para trazer para o aluno conhecimento dessas matérias. A Lei de Acesso à Informação para o concurso de São Paulo, ela vem junto com o decreto 58052. Então, eu também chamo a atenção, porque normalmente eles pedem assuntos que são iguais em um e em outro. A gente até faz uma equivalência de artigos da Lei Federal, né, a 12.527 de 2011, e o decreto estadual 58052 de 2012. Então, a gente fala, ó, se cair o artigo 4º aqui, está relacionado no artigo X do decreto. Então, a gente dá uma organizada para o aluno. E o que vem sendo pedido é mais ou menos a mesma coisa, né? A VUNESP, ela trabalha nesse sentido praticamente com os mesmos pontos. E não só em concurso da Polícia Civil, né? A VUNESP é muito recorrente em assuntos de lei de acesso. Mas o que a gente está chamando a atenção é para a mudança da banca. A banca já não é mais aquele copia e cola, aquela coisa de você estudar um concurso, você estuda para todos os concursos, você tem que ficar atento às alterações. Não só em relação à alteração de lei, né? Modificou alguma coisa, em relação ao estilo de pergunta. A gente, no decorrer da nossa conversa aí, a gente vai poder abordar que tipo de pegadinha pode induzir o aluno a erro. Mas eu acredito que ECA, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei de Acesso, uma questão, cada uma. E agora, professora, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, ela está inserida em direito administrativo para investigador e dentro da Lei Orgânica para o escrivão. Agora, essa é uma disciplina, né, que eu acredito, né, que o candidato precisa ter um domínio um pouco maior, porque, né, é a legislação do órgão onde eles vão trabalhar. Em função exatamente disso, a senhora acha que esse assunto tende a ser explorado um pouco mais que os outros três? A senhora acredita aí que pelo menos 2, 3, 4 questões sobre a lei orgânica possa cair, ou a senhora também está achando que vai ser um quantitativo bem pequeno? Olha, no último concurso da Polícia Civil para investigador e escrivão, além da lei, né, complementar 207/79, ele também solicitou a 1151 de 2011, que altera alguns trechos da lei orgânica. Então, o que eu acredito? Que pode ser que ocorram duas questões, uma da LC 207, né, que é a lei orgânica efetivamente, e uma da 1151, mas eu não acredito que mais que isso. E por que é interessante? A lei orgânica da polícia, apesar de ter muitos artigos, eu sempre falo para o aluno, você tem que estudar a lei orgânica como se fosse assim, o seu curso de formação para atuar na Polícia Civil. Então, comece a estudar a lei como se fosse assim, então está aqui no artigo 62, os direitos, não, os deveres. Dos deveres, esses são os meus deveres como futuro policial. Quais são as transgressões disciplinares, que tanto o descumprimento do dever como as transgressões, elas, né, vão acarretar penalidades. Então, o que eu não posso fazer, que eu não quero incidir nessas, né, eu não quero incorrer e ter essas penalidades. Então, eu acredito que ela é muito mais fácil para o aluno aprender, né, contextualizar, trazer para algo mais íntimo e, com isso, ganhar maior retenção, maior absorção do conteúdo. Então, eu acho que no máximo duas, uma de cada, né? Uma da Lei Complementar 207/79 e uma da 1151 de 2011. São as minhas apostas no caso dos dois concursos. Mas também não mais que isso. Quer dizer, do conteúdo aí a gente está falando de 5, a gente está falando não mais que isso, só que só desse conteúdo seriam 5. E vale a pena colocar no bolso, acertar 5. Com certeza. Professor, e qual é a melhor forma de estudar cada um desses 4 conteúdos, né? Sobretudo para aquela pessoa assim, que está dando os primeiros passos nesse mundo de concurso, nunca estudou, nunca viu ECA na vida, nunca viu a LAI, sabe nem o que é a LAI, né? nunca estudou o Estatuto da Criança, o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
e tampouco a lei orgânica da Polícia Civil. Qual é a melhor estratégia para estudar essas disciplinas? É baixar esses arquivos, realmente ficar lendo, né? Ou há outras formas mais adequadas, sem ser a questão da decoreba? Olha só, inclusive hoje eu postei nos grupos dos meus alunos aqui as formas efetivas de estudo. Ler, somente ler, não é a melhor forma de estudo. Dentre as formas, aí é uma das menos eficazes. Claro, ler a primeira vez, mas já ir grifando os verbos, poderá, deverá, e grifando as exceções. Então, por exemplo, manter relações de amizade com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, salvo motivo de serviço. Então, o salvo, o exceto, essas palavras, elas têm que estar bem destacadas para quando eu for fazer a revisão. Eu fiz uma primeira leitura, eu já vou destacando, né? Quando eu for fazer uma revisão desses detalhes, vai ficar mais fácil para eu gravar, né? E, então, uma das formas que eu gosto mais é fazer resumo, tanto que nas aulas o aluno já sai com resumo, né? Porque a gente vai fazendo alguns pontos, e fazer exercícios. Muitos alunos deixam de fazer exercícios porque a VUNESP, ela não é mais assim. Assinale a alternativa correta e você bate o olho, sabe? Não, ela está trazendo uma contextualização, ela traz uma historinha, uma situação hipotética para você avaliar se aquilo está ocorrendo algum crime em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, se aquilo está ocorrendo algum crime em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o aluno ele tem que aprender que, com alguns exemplos, às vezes, ele vai gerar muito mais absorção de conteúdo do que ficar lendo a lei seca. Porque se ele decorar a lei seca, mas não conseguir interpretar esse conteúdo dentro da questão, ele vai errar do mesmo jeito, né? Então, a gente fala de você realmente fazer um estudo ativo, fazer uma leitura, fazer um resumo, marcar os verbos, marcar as palavras, marcar o e e o ou, porque se tem e na lei e eles trocam por ou na prova, pode mudar todo o sentido da questão e você errar a alternativa, né? Eu vejo muitos colegas em outras disciplinas falando assim, não precisa ficar preocupado com questão de prova, com pena. Não, isso aqui você não precisa ficar preocupado com pena, mas eu já vi nas minhas matérias pena, por exemplo, a VUNESP colocar estou até lendo aqui, colocar uma situação hipotética e pergunta assim, em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e pergunta, tal lei prevê uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para... Aí ele põe um monte de alternativas que são todos crimes, considerados crimes contra a pessoa com deficiência, só que só um é apenado com reclusão de 1 a 3 anos. Então, quer dizer, não é em toda a disciplina que o aluno tem que estudar direito. Ele tem que fazer um mapeamento do que foi solicitado nos últimos concursos, através de questões, e começar a estudar efetivamente para o que vier. Eu falo que, às vezes, mudar é muito produtivo. As pessoas têm muito medo de mudar, mas eu sempre estudei assim e sempre deu certo. Aqui a questão é, quando você chegar num determinado nível de acerto, você vai ter que fazer um ajuste para aumentar. Às vezes, você chegar em 90% de acerto, você gasta uma energia. Desse 90 para 95, às vezes você gasta quase que a mesma energia. Então, fazer esses ajustes, fazer resumos, a forma mais efetiva de aprendizado, eu sou pedagoga, sou mestre em psicologia educacional, e eu falo sempre, quando na pedagogia a gente chama de pensamento generalizante, que é quando você aprende algo e é capaz de verbalizar esse algo, explicar para alguém. Então, faz de conta que você está explicando para outra pessoa, fica lá falando com o espelho, fica falando com o celular, grava esse áudio da sua explicação. Pessoal, não tem forma mais efetiva de aprendizado do que você aprender para explicar. Tá? Exatamente. E aí você usa esse recurso a seu favor. Eu falo para o aluno, né? Grava a sua explicação e sai ouvindo aí, fazendo academia, levando o cachorrinho para passear, fazendo a sua atividade preferida. As meninas, né, que sempre têm umas atividades em casa, ouçam os áudios da sua explicação em relação ao conteúdo. Vai gerar um aprendizado sensacional. E existem estudos científicos que mostram exatamente isso. Tem um estudo da Science, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, que demonstra que a forma mais fácil da pessoa aprender é ensinando, né? Escrever é importante, ouvir,
ler, mas é ensinando, né, verbalizando, é que a pessoa consegue efetivamente aprender mais e absorver mais conhecimentos. A senhora falou exatamente, bate com tudo que a revista Science já colocou realmente, né, especificado como uma comprovação científica, né? A gente não está aqui inventando nada. Você está falando, você não está inventando, a senhora está baseada exatamente em estudos científicos que demonstram isso, né? O que é muito bacana. E outra coisa, no meu mestrado, a minha dissertação versou exatamente sobre o processo de ensino-aprendizagem do adulto, a forma como nós adultos aprendemos coisas que nunca vimos de maneira efetiva. E a gente percebeu na minha pesquisa que foi exatamente assim que as pessoas tiveram maior êxito nos seus estudos, né? Criando uma dinâmica de aluno ativo e não de aluno passivo, né? Porque todo mundo acha, mas para que eu vou ensinar, Vivi? Porque eu vejo alguns alunos falando assim, pô, eu chego em casa e fico falando para o meu esposo, fico falando o que eu aprendi para minha esposa. Só que nem todo dia você tem alguém para dar, para ter esse contato e verbalizar essa explicação. A verbalização dessa explicação, a contextualização, a forma como você pode utilizar, nem sempre precisa ter algum ouvinte. O ouvinte é você, o ouvinte é seu cérebro, o ouvinte é a pessoa que é mais importante no processo de aprendizado. Você, futuro policial. Então, cara, sai desse negócio, mas vão me achar louca, eu vou ficar falando sozinha, eu vou ficar me sentindo mal. Não, o dia que você tomar posse, você vai ver que valeu a pena, e que valeu a pena qualquer tipo de constrangimento. E, infelizmente, é um processo muito legal, e eu tenho muitos alunos que vêm dando resultado assim, muito fora da curva de aprendizado, né? Está além, ele acaba subindo muito rápido. Então, pessoal, para com esse negócio de... Mas eu sempre fiz... Síndrome de Gabriela em concurso público não dá certo. Não sei se você conhece a síndrome de Gabriela. Conhece? Não conheço. Eu nasci assim, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Não rola em concurso público. Você tem que testar as várias modalidades de aprendizado para cada disciplina. E tem disciplinas que vai dar muito certo, tá tudo certo, e tem disciplinas que você precisa fazer um ajuste. E esses ajustes aí, no caso das minhas disciplinas, né, eu chamo a atenção porque a VUNESP não vem perguntando sempre da mesma forma, do usual, né? Então, tem que fazer questões, não tem jeito, e nada de decorar a lei, tá, gente? Interpretar lei para responder qualquer questão é fundamental. A senhora falou que a VUNESP está mudando o seu estilo de prova, né? Você já citou isso umas 2, 3 vezes aqui durante esse papo. Na verdade, o que está acontecendo, professora? As questões estão sendo menos letra fria de lei e fazendo com que o candidato raciocine mais sobre aquele assunto. É isso? Não só isso, os caras estão com uma dinâmica do seguinte, como eu te falei, eles põem 5 alternativas em relação à lei. As outras 4 estão corretas em relação a temas diversos da lei, mas não em relação àquele artigo especificamente. Então, o aluno, eles estão assim, que eu já vi questão de direito penal assim, de acordo com o artigo 312 do CP, assinale a alternativa correta, né? Tem um clássico aí na lei orgânica da Polícia Civil, no último concurso de 2018, o que eles fizeram? Assinale a alternativa que diz respeito a uma penalidade que leva a uma situação que leva à demissão a bem do serviço público. 5 alternativas, uma, né, que era o que ele solicitava, gerava demissão a bem do serviço público. Só que as outras 4, Luiz, sabe o que acontecia? Gerava demissão. E na nossa cabeça, demissão é tudo igual. Não, na lei orgânica da polícia, o que ocasiona demissão são algumas coisas. E demissão a bem do serviço público é outra. Então, se você generalizar, colocar tudo num pacote só para estudar, você vai errar esse tipo de questão. E foi exatamente o que aconteceu numa questão de 2018, que eu chamo a atenção para caramba, né? Porque ele traz tudo que é correto em relação à lei, mas não em relação àquele tema específico do edital. Então, ficar atento, parar com esse negócio de não ter paciência para ler. Eu estou vendo muito candidato, principalmente na época da pandemia, impaciente. O cara chega para fazer uma prova e ele simplesmente vê um texto gigante, ele não tem paciência, a questão é muito grande, ele não tem paciência para ler tudo, ele quer matar de primeira e faz com que ele erre normalmente. Então, eu acredito que o aluno tem que parar de querer que tudo seja de acordo com a vontade dele. Você tem que estar pronto para fazer qualquer questão.
Essa semana mesmo, eu peguei todos os meus alunos que estão já atingiram um determinado nível de acerto, e a gente só está estudando as questões fora da curva, vamos dizer assim. Tudo que não caiu recorrentemente, exatamente para que, se vier uma, eu tenha condição de fazer uma a mais que os demais, né? E por aí vai. Isso aí não, né, é um estágio, lá na frente você consegue fazer, mas em todas as turmas que eu dou aula, eu chamo a atenção para o aluno não fazer só mais do mesmo. Ele não pode mais fazer mais do mesmo. Domingo a gente teve o concurso da Polícia Civil, nenhum aluno falou para mim, Polícia Militar, nenhum aluno falou para mim que a prova de língua portuguesa, por exemplo, estava igual às outras, às anteriores, sentiram mais dificuldade. Pode ser porque na pandemia a gente ficou um pouco mais preguiçoso, a gente não testou tanto, ou porque mudou realmente. Então, você, candidato, de acordo com o seu rol de disciplina já assimiladas, você tem que se colocar em teste no que vem acontecendo em provas, né? Esse ano. A VUNESP já trabalhou alguns concursos esse ano, né? Então, as disciplinas que são comuns, por exemplo, português, raciocínio lógico, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Professora, a senhora já falou aqui sobre a importância de fazer exercícios. Todos os professores falam sobre a importância de fazer exercícios, sobretudo provas anteriores. E aí a pergunta que eu quero fazer à senhora é a seguinte. A senhora mesmo já falou aí que não acredita numa quantidade muito grande de questões para esses assuntos. A senhora acha que vai ser um de estatuto, um de estatuto adolescente, um de estatuto da pessoa com deficiência, um de lei e até 2 ali da lei orgânica da Polícia Civil. Se essa é a expectativa para essa prova, é porque provavelmente também esse é o histórico que a Polícia Civil tem em seus concursos. Ou seja, de não incluir muitas questões sobre esses assuntos. Sendo assim, os candidatos não devem ter um acervo muito grande de questões de provas anteriores para resolver, não é mesmo, professora? Como resolver essa situação de se exercitar? Vai buscar questões de outras bancas ou não? Olha, lá tem muita. Você pode ficar despreocupado, porque lei de acesso... Na VUNESP? Na VUNESP tem muitas, tá? Agora, o ECA também tem bastante, e também eu acho que chegando num determinado nível de acerto na VUNESP, você pode ir para outras, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei mais atual, mais nova, também não tem muitos concursos de VUNESP, de polícia, desse conteúdo. Agora, LOP tem menos ainda. Se você for, né, buscar em algumas ferramentas, aí tem muito poucas. No meu caso, o que eu faço? Alguns alunos, né, eu crio questões e trago questões, eu faço modificações né, que poderiam gerar um erro para gerar atenção, né, eu crio questões. E uma das ferramentas, quando eu estudava para o concurso da Auditor da Receita, eu fiz o seguinte, eu tinha um grupo de estudos, e dessas questões, por exemplo, né, que não tem tantas disciplinas, o que nós fazíamos? A gente pedia para que os colegas elaborassem algumas questões inéditas para a gente poder fazer. Então, uma vez por semana, a gente reunia um grupo lá e cada um trazia 5 questões de um determinado tema e todo mundo resolvia. Então, o aluno meio que tem que se virar, ele tem colegas, ele tem criatividade, né? Criatividade, exatamente. Então, usar da criatividade, a gente tem um método aqui que a gente ensina, inclusive para os alunos do passaporte, eu ensino na técnica de estudos, que é de fazer o vadimeco, que são perguntas e respostas a partir de um determinado tema. Então, o aluno pode simular possíveis perguntas, principalmente que gerem aprendizado e que gerem ainda um pouco de dificuldade, porque não posso estudar e fazer perguntas e respostas do que eu já sei, do que eu domino. Eu tenho que fazer do que eu não sei, do que eu não domino. Então, ter né, já ter estudado, conhecer os pontos da lei que você tem dificuldade, você pode criar isso. Perguntas e respostas para você usualmente. Então, tem gente que faz o seguinte, flashcard. Ele põe a pergunta na frente da folha e põe a resposta no verso. E vai fazendo isso aí. Ou pedir para o colega, você faz 5 dessa parte da lei, você faz 5, e de vez em quando fazer essa junção aí de questões. Então, você falou tudo, criatividade. O aluno ativo, ele busca soluções, ele não busca problemas. Muito bem colocado, professora.
Eu agora quero entrar especificamente, né, nos assuntos de cada matéria que a senhora acredita que tendem a ser mais explorados. Então, eu queria que a senhora iniciasse aqui pelo ECA, né, é o conteúdo de Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação relativamente grande, né? É grande, tem muito assunto ali para ser estudado, mas quais são os pontos que a senhora julga mais relevantes, que tem mais chances de cair na prova e que a Vunesp já costuma cobrar com uma certa rotina? Eles perguntam normalmente em relação ao ECA dos crimes, né? Ou infrações administrativas que são contra a criança e o adolescente. Então, por exemplo, eles perguntam normalmente qual é se vai ocasionar reclusão ou detenção, se deixar de fazer a identificação da parturiente ou do neonato. Esse tipo de pergunta sobre os crimes. E não cai, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente ser grande, os artigos que caem na prova do investigador e escrivão não são tantos. É mais essa parte criminal mesmo. Eu acho que se o aluno estiver bem ambientado, hoje, né, com tudo que está acontecendo com as crianças e os adolescentes aí, né, focar nesses crimes e nos mais variados, por exemplo, cena de sexo explícito com criança e adolescente, mesmo a simulação, muita questão sobre simulação de cena de sexo explícito ou pornografia com criança e adolescente, venda dessa cena ou dessa simulação via internet, essas coisas tendem a ser, né, por conta dos crimes virtuais, serem mais abordadas. Eu acredito que fica no mais do mesmo. Perfeito. E já em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, quais são aqueles assuntos onde os candidatos têm que dedicar um pouco mais de tempo, porque são assuntos mais rotineiros em provas de concurso? Olha, são pouquíssimos artigos, são muito poucos, né? Mas normalmente eles estão ligados aos crimes contra a discriminação contra a pessoa com deficiência, né? Então, focar, não tem nem como não focar em todos, porque são 4 só. Então, é muito pouco, vale a pena ler todos, mas a discriminação que acontece por ação ou omissão é sempre objeto de prova. Não só, como eu te falei, são poucos concursos da polícia que a gente tem como referência, mas a Vunesp, no geral, quando tem esses mesmos artigos relacionados no edital, foca sempre na parte de discriminação. Em relação à análise, o que priorizar ali na lei de acesso à informação? Olha, a lei de acesso à informação, a gente veio percebendo sempre questões em relação ao artigo 4º, né? O que é informação pessoal, o que é documento, o que é informação, o que é autenticidade, né? O que é primariedade, esse tipo de questão usualmente cai. Os prazos de sigilo, né, de restrição, né, ultrasecreto, secreto e reservado, tá? Então, isso também cai. Nessa prova que a gente teve domingo, caiu sobre não pode ter restrição de acesso quando a informação viola os direitos humanos, a gente também trata isso no artigo 21. Então, artigo 4º, artigo 24, artigo 21, tá? Acho que são bons artigos aí para ter bem reforçado. Isso. E claro, informações de interesse pessoal, né, e de interesse coletivo e pessoal, e coletivo e geral. O artigo que trata sobre as informações de interesse coletivo e geral é o 8º, e os artigos que tratam das informações de interesse pessoal é o 31. Então, 4º, 8º, 21, 24 e 31. Esse aí sempre é objeto de prova. Show, professora. E, para a gente finalizar aqui, quais são os pontos mais relevantes e com mais chances de cair na prova da Polícia Civil no que tange a LOP, a Lei de Orgânica da Polícia Civil? Olha, ficar muito atento a tudo que difere em relação à LC 207, que está dentro da 1151 de 2011. Então, lá eles falam sobre, por exemplo, que semestralmente, né, o policial, no estágio probatório, vai ser avaliado e observado em relação a alguns quesitos. Isso é importante olhar, né? Falar sobre o processo de promoção, também é importante olhar. Porém, o que sempre induz a erro foi o que eu falei das penalidades.
Quais são as penalidades? Advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Se o candidato estudar as penalidades, automaticamente ele vai estudar quem são as autoridades que vão aplicar a pena, quem são as autoridades que podem pedir abertura, né, de sindicância ou processo administrativo que vão culminar nessas penas. E, claro, vai também estudar o artigo 62 e 63, que são os deveres e transgressões. Então, esse conjunto acaba caindo em questões diversas, mas é tudo ligado, é uma linha de raciocínio na LOP. Então, vale a pena investir em questões desse conteúdo, e tem bastante, tá? Perfeito. Professora, para a gente finalizar aqui o nosso central de dicas, eu queria que a senhora deixasse aí as suas últimas dicas finais, as suas orientações finais, ou uma mensagem final para todos aqueles que vão participar desse concurso de investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Olha, dando aula para os alunos na Polícia Civil e fazendo orientação para candidatos que estão se preparando para esses concursos, uma coisa que eu percebo é que, às vezes, o aluno estuda muito o que gosta. Tem muitas disciplinas legais, como direito penal, tem muitas disciplinas mais legais ainda, como criminologia, que eu vi as dicas da Fabi. Porém, a prova de investigador, por exemplo, ela exige um pouco mais de equilíbrio. São 30 questões de português, tem que atingir 50%, 30 de todos os direitos e legislação especial e tem que atingir 50%. Criminologia são 10, tem que atingir 50%. Atualidades, que reprova muito, 10, tem que atingir 50%. Né? Raciocínio lógico, 10 tem que atingir 50%, e informática, 10 tem que atingir 50%. Essa é a composição da prova do investigador. E o que eu vejo os alunos fazendo? Estudando muito algumas e esquecendo de outras que poderiam levá-lo aí à reprovação. Então, cuidado, peguem o edital, relacionem os conteúdos, façam muitos simulados para você ter certeza se você está, com o seu estudo, tendo rendimento em todos os quesitos e todos os critérios de avaliação da sua prova. Já o escrivão, 36 questões de português, tem que fazer 50%, 30 de direito, tem que fazer 50%, 18 entre criminologia, atualidades e raciocínio lógico, e 14 de informática. Nesse bloco de atualidades, raciocínio lógico e criminologia também tem que cumprir 50%, e de informática também tem que cumprir 50%. Então, não dá para estudar só criminologia, só penal, só processo penal, as disciplinas mais gostosas do concurso. Você vai ter que estudar tudo. Então, pessoal, controle, planejamento, muita organização e, principalmente, conhecer o edital. A gente aqui na Central de Dicas, a ideia é exatamente levar você informação que te coloque mais perto da vaga, né? Às vezes eu vejo candidatos estudando muito, mas não estudando todos os conteúdos que são necessários para alcançar a vaga, tá? Se você gabaritar português, direito, criminologia, informática, raciocínio lógico, gabaritar, já são 90 pontos, mas só fizer 4 de atualidades, você está fora do concurso de investigador. Olha isso! Eu não posso correr esse risco. Então, relacione os conteúdos do edital e, não pare até o dia da sua posse. Eu já fui em muitas cerimônias de posse de policiais civis e é uma sensação sensacional. Eu espero encontrar vocês na cerimônia de posse, entrevistá-los, né? E, principalmente, ver que você realizou seu sonho. Vale muito a pena. Eu não conheço ninguém que estudou para o concurso e se arrependeu de hoje ser policial. Na verdade, eu nunca conheci ninguém que estudou para um concurso e se arrependeu de ser servidor público. Porém, como eu falei, né, a gente percebe no olhar e, né, no dia a dia como é diferente, né, os nossos alunos aí de Polícia Civil. E eu tenho muito prazer em trabalhar com a galera. Poxa, muito bacana, professora. Muito obrigado pelas suas dicas. Foram dicas assim, realmente muito valiosas. Pessoal que está assistindo esse vídeo, né, depois volta lá, aperta o vídeo, joga um pouquinho para trás, anota tudo que a professora falou. Ela apontou em vários aspectos da legislação que precisam ser, né, efetivamente estudados pelos candidatos, darem a devida atenção a esses assuntos. Muito obrigado, professora. Eu quero agradecer também a todos que estão acompanhando o Central de Dicas e lembrar mais uma vez a vocês
que, se você perdeu algum episódio, vai lá no nosso site, vai lá no canal da Central no YouTube, né, para você assistir. E lembre-se também de clicar ali no botãozinho de se inscrever para você poder ter sempre uma notificação quando o novo vídeo for lá. E se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de dar aquele like, né, aquela curtida, né, para que esse vídeo aí ganhe ainda mais dimensão, para que as pessoas possam acompanhar as dicas que a professora Viviane deixou para os candidatos a investigador e escrevente da Polícia Civil. Fique com Deus. Um grande abraço a todos. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.